Abra sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Eu vou ler com vocês a partir do verso 16. Vamos ler a partir do 15. Romanos, capítulo 8, verso 15. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Você vai ler no telão, né, seu sem vergonha. Romanos 8,15 diz assim, olha, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sabe, eu sinto, e eu acho que você vai concordar comigo, que nos últimos anos veio uma onda sobre a nossa nação. Eu não sei se eu poderia chamar de um avivamento, mas uma onda, uma estação de Deus veio sobre a nossa nação. E uma estação que falou muito sobre o amor de Deus, a graça de Deus e da paternidade de Deus. Não sei se você já reparou, mas as músicas, elas traduzem o que o céu está falando. As músicas traduzem a teologia de uma geração. E se você pegar as músicas produzidas nos últimos, 4 anos, 5 anos, a temática principal é o amor de Deus, o amor de um pai, a graça de Deus, a graça de Jesus e paternidade, cara. Você colocar Abba, você vai achar umas 10 músicas chamadas Abba. Porque nós estamos cantando a paternidade de Deus, cara. E essa onda que veio sobre a nossa nação, veio lavando muita coisa, cara. Veio lavando muita religiosidade, veio lavando muito legalismo que estava entre nós, cara. E de repente a gente encontrou uma liberdade no amor de Deus. Quem concorda comigo? E é muito louco porque uma geração e muita gente nasceu nesse período. Nasceu de novo nesse período e só tem contato com esse amor e com essa graça do Pai maravilhosa, cara. Nasceu nessa onda do amor de Deus, cara, e já nasceu em contato com isso, não teve que ter uma renovação da mente, daquele relacionamento puramente com regras, mas já nasceu se relacionando com Cristo vivo, que ama, que é apaixonado por um Pai que ama, que é apaixonado, cara. Foi uma onda, é uma onda, que nós estamos vivendo, cara, e que nos apresentou esse novo nascimento. Nós nascemos de novo, cara. Tem pessoas que já estavam há anos dentro da igreja e que se você conversar com elas, elas vão te falar assim, cara, eu estava há 15 anos na igreja, mas eu tenho a impressão que eu nasci de novo nesses últimos anos, cara. Porque eu compreendi o amor de Deus, cara. Porque eu compreendi a graça de Jesus, eu compreendi e tudo mudou na minha vida. Isso é verdade para uma geração, cara. Então agora o que eu quero falar para vocês é que nascer de novo não é o fim da história. O propósito de Deus não é você nascer de novo. Nascer de novo é o meio para chegar no propósito de Deus. Porque nenhuma história termina no nascimento. Já viu alguém falando, nasceu e acabou a história dele? Nunca. Nasceu e então começa a história dele. E a pergunta é, para que nascemos de novo? Nascemos para quê? E sabe, esse termo nascer de novo está em João 3, quando Jesus ele se encontra com Nicodemos. E Nicodemos aborda ele de noite, né? Talvez para ninguém ver, ou talvez estava falando ali, João estava falando sobre que Nicodemos estava nas trevas, não sei qual é a simbologia, tem várias interpretações, mas ele vai à noite, e aí ele chega para Jesus e fala, mestre, dá para ver que você veio de Deus, porque as maravilhas que você faz só pode ser de alguém que vem de Deus. E aí Jesus já sabia o que ele queria. Nicodemos queria uma fórmula, Nicodemos queria a posição teológica de Jesus, e aí Jesus já joga para ele, fala assim, cara, você quer entrar no reino, você quer ver o reino de Deus? Você vai ter que nascer de novo. Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que nascer da água e do Espírito. E olha a proposta de Jesus. Cara, você quer entrar nesse reino? Você quer viver algo no reino de Deus? Você vai ter que recomeçar do zero. Eu vou te dar uma
página em branco, uma vida nova, para você recomeçar como um recém-nascido. Topa? Olha como Nicodemos, ele fica assim, em choque com aquela resposta. Muita gente acha que Nicodemos falou assim para Jesus: nossa, mas eu tenho que voltar para dentro da barriga da minha mãe? Gente, Nicodemos era o que hoje seria um PhD em teologia. Você acha que o cara ia achar que ele tinha que voltar para dentro da barriga da mãe? Você acha que Nicodemos era idiota? O que Nicodemos estava fazendo? Nicodemos estava usando a ilustração de Jesus. Porque ele falou assim: Jesus, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que eu tenho que recomeçar do zero. Mas e os meus diplomas? Mas a minha moral diante de uma cidade? Mas e todo o meu cargo na liderança? Gente, você já percebeu que toda vez Jesus estava diante de prostitutas e de mestres da lei, as prostitutas abraçavam a mensagem dele e os mestres da lei rejeitavam. Aí ele estava diante de publicanos e escribas, e os publicanos abraçavam a mensagem dele, e os escribas rejeitavam. As piores pessoas, mais zoadas, abraçavam a mensagem dele, e os melhores e mais morais rejeitavam. Por quê? Porque essa era a mensagem. Ei, você pode começar de novo, do zero. Cara, quando uma prostituta ouvia aquilo, ela olhava e falava: o quê? Uma vida nova? Do zero? Tudo que passou, esquece. Esquecer tudo que eu fiz e passou? Eu posso recomeçar? Ele pode. Diante de Deus, você pode nascer de novo e recomeçar. Todo mundo que tinha aquele passado tenebroso falava: eu quero isso hoje. E todo mundo que achava que tinha um passado maravilhoso, cheio de méritos, cheio de justiça própria, cheio de diplomas para apresentar para Deus, falava: não tem como eu começar de novo. Você já viu qual é o meu currículo? E sabe o que é mais complexo nessa ilustração de Jesus de nascer de novo? É que quando Nicodemos aborda ele, o que Nicodemos quer é uma fórmula, o que Nicodemos quer é uma explicação lógica. E Jesus fala assim para ele: você quer entrar? Quero entrar. Nasce de novo. Agora a pergunta é: o que um bebê faz para nascer? Qual que é a fórmula que ele usa para nascer? Qual é a técnica que ele usa para nascer? O que um nenê faz para nascer? Fala comigo. Nada. Fala comigo, nada. Não é que ele nada, ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele está lá, esperando, ele nem sabe que ele vai nascer. Cara, um bebê não faz nada para nascer, quem faz tudo é a mãe. É a mãe que gera, é a mãe que alimenta, é a mãe que faz ele crescer, aí é a mãe que tem dores, é a mãe que tem contrações, é a mãe que geme, é a mãe que soa, é a mãe que sangra, e ele nasce. O que a gente precisa entender, cara, é que eu tenho certeza que você já entendeu, nós não temos controle nenhum sobre o novo nascimento. Não existe fórmula para novo nascimento. Não existe 6 passos para nascer de novo. O que Jesus estava falando para Nicodemos é: cara, você precisa nascer de novo, mas você não tem nada que você possa fazer para nascer de novo. Eu vou fazer tudo. Eu estou te gerando, Nicodemos. Eu estou te alimentando, Nicodemos. E eu vou começar a gemer por você, Nicodemos. Eu vou passar as dores, eu vou suar sangue, e eu vou sangrar, e você vai simplesmente nascer. É muito louco, porque depois, se você continua lendo, depois que Jesus morre, quem é que cuida do corpo de Jesus? Nicodemos. O cara nasceu. Jesus veio gerando ele no meio do sangue, ele nasceu. Sabe, Romanos 8, o texto que nós lemos, Paulo vai dar uma explicação sobre o novo nascimento. Paulo vai falar assim: o que Jesus usou como ilustração, Paulo dá uma explicação. Jesus falou: você tem que nascer da água e do Espírito. Paulo vai falar assim no verso 15: porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paulo está dizendo assim, cara, sabe qual é o processo? De repente, o Espírito entra em você, comunica com o seu espírito, e vem uma certeza em você: Deus é o meu papai.
Como é que você sabe? Não sei como é que eu sei. Sei que eu tenho uma certeza dentro de mim que Ele é o meu Pai. Algo dentro de você começa a clamar, Abba. Abba. E Abba, gente, é papai, é paizinho. Abba era a forma que um recém-nascido abordava o pai, porque ele não sabia falar ainda, papai, ele só balbuciava umas palavras, né? Abba, Abba, Abba. Eu estava vendo o netinho do pastor, filho do Pedro, ele estava balbuciando umas palavras, né? Então seria mais ou menos isso, Abba. Algo dentro de você que não sabe ainda nem os termos corretos, começa a clamar, Abba, Abba, como um filhinho, cara. Como alguém que acabou de nascer de novo, uma certeza dentro de você, Ele é o meu papai, cara. Ele é o meu papai. E o que nós fizemos para isso? Nada. O Espírito entrou em nós, comunicou com o nosso Espírito, e algo dentro de nós nos deu uma certeza. Nós fomos adotados por Ele, e Ele é o nosso Abba, cara. Cara, quem teve essa experiência aqui, cara? Quem tem a certeza que Ele é o seu Abba? Nós nascemos de novo, cara. Então, vamos fechar uma coisa aqui. O que uma pessoa faz para nascer de novo e virar filho de Deus? Fala comigo. Nada. É por isso que Efésios, Paulo vai dizer, não é por obras, para que ninguém bata no peito se gloriando, eu sou salvo porque eu sou bom. Não, você é salvo porque Ele é bom e decidiu derramar o Espírito em você e comunicar com o seu Espírito, e o seu Espírito está clamando Abba, Pai, e Ele te adotou pela graça dEle, misericórdia dEle, e porque Ele quis. Ponto. Esse é o novo nascimento, e é essa onda que veio, cara, na nossa vida nos últimos anos, cara. E as músicas e tudo varreu a nossa nação com esse conceito. E nós nascemos, cara. Só que aí, eu estava lendo, agora no começo do ano eu decidi ler o Novo Testamento de novo. E aí eu comecei lá em Mateus, vai lá em Mateus 5. Eu me deparei com esse texto aqui, eu falei, Jesus Cristo. Mateus 5, 44. Olha só. Mateus 5, 44. Jesus vai falar o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu falei, Jesus, aí você acaba com a minha teologia aqui, Jesus. Porque você entende em toda a teologia paulina, ele dizendo, cara, é pela graça, mediante a fé, não vem de vós. É dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Não caia da graça, não volte para as obras, a salvação é pela graça. Ele afirma isso em quase todas as cartas, gente. E aí você começa a ler um texto de Jesus, ele fala, ame os seus inimigos, ore por quem te persegue, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Aí você fala, meu Deus, e agora? É pela graça? Ou eu preciso fazer essas coisas difíceis que ele está... Quem é que tem dificuldade de amar o amigo? Levanta a mão. Assim. Pode ser sincero aí, ele está do seu lado, eu sei, mas não tem problema. Irmão, tem dificuldade de amar um primo. Dificuldade de amar um irmão. Você imagina amar um inimigo e orar por quem te persegue, cara. Orar por quem te persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. A impressão que dá é que esses dois textos estão em contradição. Mas eles não estão. E eu queria te dar uma dica, toda vez que dois textos parecem estar em contradição, geralmente é por causa da pobreza da nossa língua. E aí você vai olhar no original, os dois textos têm palavras diferentes para descrever filho de Deus. Romanos 8,16 vai dizer que o Espírito entra e comunica com o seu Espírito e te dá a certeza que você é filho de Deus. E a palavra filho é teknon. O Espírito te dá a certeza que você é um teknon de Deus. E o que é teknon? Filhinho, criança, recém-nascido, bebê. A palavra teknon era usada para falar de alguém que tinha acabado de nascer e que era um filhinho de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, cara, para você nascer de novo e se tornar um filhinho de Deus, é pela graça, mediante a fé, é o Espírito que faz toda a obra em você e você somente nasce e se torna um filhinho de Deus. Agora, Jesus não está falando de teknon. Jesus está falando assim, ame os seus inimigos.
ore por quem vos perseguem, para que vos tornei um ruiós de Deus. E ruiós é filho maduro de Deus. O que Deus me trouxe aqui para dizer para vocês é que é tempo da nossa nação transicionar, cara. Nós não podemos parar nessa onda que veio sobre nós. Essa onda veio e nos revelou o amor, a graça, a paternidade, e nós nascemos de novo, mas não termina aqui. É somente o começo de algo que Deus quer fazer através de nós. Nós temos que sair de uma nação de Tecnon para uma nação de ruiós de Deus, cara. Deus quer nos levar ao amadurecimento, cara. É tempo de nós amadurecermos e nos tornarmos os ruiós de Deus. Você já parou para se perguntar? Você já se deparou com as estatísticas do número de cristãos na nossa nação? Do número de pessoas que declaram num censo que nasceram de novo? É gigantesco, gente. A cada ano aumenta. Eu estava no avião hoje lá, tentando dormir, ouvindo as duas mulheres do banco da frente. Você é evangélica? Sou. Você é evangélica? Sou. Eu falei, ai, todo mundo é evangélico. Perigo um avião cheio de evangélico, né? Assim, Deus levar nós, assim. Todo mundo. E aí, você já parou e fez essa questão? Eu tenho certeza que você já se questionou isso. Cara, por que tem tanto cristão, tanto evangélico, e nada muda na nossa nação? Como que a estatística de cristão aumenta e a estatística de divórcio aumenta? Como que a estatística de cristão aumenta e a estatística de pedofilia aumenta? Algo não está batendo, você concorda comigo? Sabe o que é? É que nós temos uma nação lotada de Tecnon, de Deus. Pessoas que de verdade nasceram de novo. Só que tem um problema. Olha o que diz em Romanos 8, volta lá em Romanos 8. Eu quero te mostrar algo. Ele fala assim, olha, verso 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos Tecnon de Deus, filhinhos de Deus. Verso 17. E se somos Tecnon, se somos filhinhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, quando você nasce de novo, quando você é adotado por Deus, você é herdeiro de tudo que é de Deus. Você tem noção disso, cara? Você que queria ser herdeiro do Bill Gates, ser herdeiro de Deus. Só que tem um problema, que Paulo vai dizer, que o filho que é de menor não pode pôr a mão na herança. E ele vive como um servo, ele vive como um escravo na casa, porque ele ainda é de menor e não tem acesso à herança do pai. Só tem acesso à herança do pai os ruiós de Deus. Cara, nós somos dono de tudo e não temos acesso a nada, porque nos recusamos a amadurecer. Cara, é tempo de amadurecermos. Cara, veio uma onda de evangelismo na nossa nação. Precisa vir uma onda de discipulado, cara, para a gente amadurecer, nos tornar os ruiós de Deus e ter acesso à herança de Deus para transformar a nossa nação. Cara, as escolas não precisam de pessoas que nasceram de novo simplesmente. Precisam de pessoas que nasceram de novo e transicionaram para um amadurecimento de filhos maduros de Deus, cara. As faculdades, cara. Olha o que o texto diz, e esse texto mexe comigo, cara. Romanos 8, na continuação, verso 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos ruiós de Deus. Ela não aguarda a revelação dos Tecnon de Deus. Ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos maduros de Deus. Eu vim dizer que a sua cidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus, cara. Das filhas maduras de Deus. Cara, as faculdades dessa nação aguardam ansiosamente que os ruiós entrem nas salas de aula, cara. O sistema educacional aguarda, cara, que os ruiós entrem lá. A política aguarda que os ruiós entrem lá. A nossa nação está clamando, ruiós, manifestem-se. Saiam dessa adolescência espiritual infinita e amadureçam.
Porque são os ruiós de Deus que fazem a diferença, gente. São os ruiós de Deus que se manifestam, não os tecnon. Cara, nascer de novo não é o fim. Amadurecer e se tornar um filho maduro de Deus é o propósito de Deus para a sua vida. Nascer de novo é só um meio para algo grandioso que Ele quer fazer através de vocês, cara. Ame os seus inimigos, ore por quem vos persegue. Você percebe que é algo, que é uma característica de um filho maduro de Deus, cara. Agora, a pergunta é como se tornar um filho maduro de Deus? Como se tornar um ruiós? Como transicionar de tecnon para ruiós? Primeira coisa, eu vou te dar um conselho que eu dou para o Davi e para a Luísa todos os dias da minha vida. Todos os dias, eu estou lá trabalhando, e aí dá umas 11h40, 10 para meio-dia, eu vou para casa, sento os dois na mesa e dou o mesmo conselho. Vocês querem crescer? Então vocês vão ter que... É bem complexo, eu sei. É uma coisa. Essa faculdade, né? Pedagogia. Vocês querem crescer, vocês vão ter que comer. E eu falo para eles assim, não adianta ficar tomando leite. Vocês vão ter que comer o quê? Comida sólida. Arroz, feijão, carne. Come a carne, Davi. Come a carne, Luísa. Você quer crescer? Come o feijão. Sua mãe fala ainda isso para você? Chega de leite com Nescau. E, cara, exatamente a orientação do autor de Hebreus. Ele vai falar, cara, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda estão no leite, cara. Vocês ainda estão no leite. Se você quer crescer, você precisa de alimento sólido. Só que eu comecei a pensar sobre alimento sólido. Eu comecei a pensar sobre leite, falando, Deus, o que é alimento sólido? O que é leite? E eu não sei você, mas eu sempre entendi assim, alimento sólido é uma revelação mais profunda, assim, sabe? Sabe quando vem aquele cara, tipo o Gustavo Paiva, assim, e traz aquela palavra, você fala, meu Deus, isso aqui foi uma feijoada, cara. Isso aqui foi uma picanha do céu. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Aí você fala, meu Deus, foi uma feijoada, aquilo foi muito, nossa, estou até digerindo ainda. Né? Alimento sólido. Aí, às vezes, vem lá um irmão na célula e fala assim, poxa, eu queria compartilhar com vocês, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, te ama. Aí você fala, pô, amém e tal, mas, né, um leitinho, né, um discipulado ali só, um leitinho e tal, um devocional. Cara, eu acho que não é isso que teu texto está dizendo. Eu queria propor uma outra coisa para vocês, cara. Eu acho que alimento sólido e leite não diz respeito à profundidade da revelação. Eu acho que alimento sólido e leite diz respeito a quem está processando o alimento. Presta atenção. O leite, ele está fazendo referência ao leite materno. O que é o leite materno? É alguém que processou o alimento e só jogou na sua boca e você só tem um trabalho, engolir. E o que é o alimento sólido? É aquilo que você caçou, que você preparou, que você cortou, que você mastigou, que você engoliu e que você tem que digerir. Cara, eu acredito que a nossa geração só vai crescer quando você compreender uma coisa. Você precisa processar o seu alimento. Enquanto você ficar vivendo de uma plataforma, cara, você não vai virar um filho maduro de Deus. Não importa quão bom e quão profundo são os homens que vão chegar nessa plataforma. Eu gostaria de te propor algo. Toda vez que a gente ouve algo da plataforma, é um leite. E toda vez que você se tranca no seu quarto com a tua Bíblia, mesmo que seja menos profundo do que te falaram na plataforma, é alimento sólido. Porque você processou aquele alimento, cara. Você cortou. É como se você viesse com um garfo aqui, ó, cortando as páginas da Bíblia e achando o caldo e mastigando o dia inteiro. Mas tem um versículo tão simples, não interessa. Quem está processando é você. Cara, isso vai fazer você crescer muito mais do que qualquer vídeo do YouTube. E olha que eu gostaria que vocês assistissem muito meus vídeos. Leite é bom, gente. Sabe, antes de dormir, tomar aquele leitinho é muito gostoso. Não precisa parar, não estou falando para você parar. Né? Assina lá o canal, poxa.
Mas a verdade é uma só. Nós precisamos de alimento sólido para crescer. E alimento sólido é o alimento que você vai processar, cara. Entra no teu quarto, fecha a porta, cara. Pega a palavra e come, cara. Sabe, eu estou diante de uma geração que tem muito mais vontade de tirar uma selfie com Moisés do que subir a montanha, cara. Só que o acesso ao topo da montanha está aberto. Você quer tirar uma selfie com Moisés, que você pode estar no topo da montanha falando com o Pai, cara. Você pode ir aonde Moisés estava, o acesso está aberto, cara. Jesus abriu o acesso, cara. O véu se rasgou, você tem acesso, cara. Come, cara. Busca. Sabe, tem um texto que me intriga muito, um texto que Jesus está contando uma parábola, a parábola do semeador, e aí ele conta a parábola do semeador e encerra o assunto, encerra a reunião. Um semeador saiu para semear, jogou a semente, caiu na terra ruim ali, na beira do caminho, o passarinho comeu, o outro caiu, não tinha raiz, o sol secou, o outro caiu no meio do espinho, e o espinho sufocou, e o outro caiu na terra boa e cresceu. Deus abençoe. Paz do Senhor, vai em paz, com o amor de Deus, que a minha graça e tal. Encerrou. Ficou tão estranho que os discípulos perguntaram, mestre, uma perguntinha assim, por que o Senhor fala por parábolas? Sabe o que ele respondeu? Eu falo por parábolas, para o povo não entender. Cara, eu sempre aprendi na escola dominical que era para facilitar o ensino. A minha tia lá mentiu. Ele falou, cara, é para o povo não entender, para eles tendo ouvidos não ouvir, para eles tendo olhos eles não ver, para eles tendo coração eles não sentir. Sabe por quê? Porque a parábola era um grande filtro. Ele estava diante de uma multidão e ele soltava uma parábola. A multidão falava, nossa, que historinha legal, e ia embora. Mas sempre tinha um grupo que chegava perto dele e falava assim, mestre, eu sei que não é só uma historinha, explica-me a parábola. Ele falava, esses são os caras que eu vou devotar a minha vida, cara. Que eu vou derramar todo o meu conhecimento, porque para estes eu vou dar os mistérios do reino de Deus. Para eles que forem embora com o show e com a historinha, não. Cara, isso aqui é uma grande parábola. Você lê, parece historinha. Parece Daniel só na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego lá, entrando na fornalha, e Moisés fazendo tudo aquilo lá que você viu na novela e tal. Só que tem uma galera que não se contenta com a historinha, que se ajoelha no quarto e fala, Espírito Santo do Senhor, explica-me a parábola, para esses vai ser revelado os mistérios do reino de Deus, cara. Se a gente quer crescer, se você quer crescer, você precisa de alimento sólido. Sólido. Mastiga, gente. Mastiga o dia inteiro um texto, até sair todo o caldo dele. Alimento sólido. Segundo, você quer crescer? Você quer se tornar um ruiós de Deus? Diz assim o verso de número 14. Olha só, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. A palavra aqui é ruiós. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Sabe o que a gente precisa compreender para transicionar? É que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós nos movemos representando Deus. Quando diz que João Batista se movia no espírito de Elias, não é porque ele reencarnou, como Elias reencarnou, não era isso. É que ele representava, andava no mesmo ministério que Elias. Nós somos guiados pelo Espírito. Você precisa compreender uma coisa, cara. Filho maduro representa o pai, cara. Gente, o Davi não me representa. Davi de 4 anos lá em casa. Não me representa não, esses dias ele pegou R$4 do amiguinho. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Eu falei, o que você pegou esses R$4? Não, eu falei para ele que eu vou comprar um bonequinho para ele. Davi não me representa, por quê? Porque ele é um tecnon. Ele é um filhinho, ele é uma criança, ele ainda não tem nenhuma compreensão do que o que ele faz afeta o pai. E ninguém vai cobrar isso dele. Por quê? Porque ele é um tecnon. Agora, eu, com 29 anos, eu represento meu pai.
Eu sei que as minhas escolhas não afetam somente a mim, mas a reputação de alguém que veio antes de mim, chamado Josué Gonçalves, que tem o mesmo sobrenome, Douglas Gonçalves, e o que eu fizer vai manchar a reputação dele. Porque eu sou um ruiós dele. Eu já sou um filho maduro dele e represento meu pai. Então compreenda algo em nome de Jesus nesse lugar, cara. Você não se comporta bem, você não anda em santidade. Eu não faço as coisas certinho para o meu pai me amar. Meu pai me ama, ponto final. Eu faço tudo certo para representá-lo bem. Cara, quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Você não anda em santidade para ser salvo, você foi salvo pela graça. Você anda em santidade para representar seu pai, cara. Seu pai é santo ao cubo, meu irmão. Santo, santo e santo. E se a gente quer mostrar o pai, nós vamos ter que ser santo. Existe um texto que diz assim: sem santidade, ninguém verá Deus. E muitas vezes a gente interpreta dizendo assim: não, se eu não andar em santidade, eu não vou ver Deus. Eu não sei se é isso, porque se eu não conseguir contemplar Deus, eu não consigo andar em santidade, porque eu só vou sendo transformado à imagem dele conforme eu contemplo ele. Eu acho que esse texto está dizendo: se eu não andar em santidade, ninguém verá Deus. Cara, se você não começar a entrar naquela faculdade e começar a andar em santidade, as pessoas ao seu redor serão privadas de uma revelação de quem é Deus, cara. Nós precisamos compreender o que significa, gente, em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus, não é uma mandinga gospel, gente. Amém? A gente... É que é um jargão nosso, né? A gente acha que se colocar essa frase no final de uma frase vai dar certo. Tipo, eu vou comprar um carro desse. Em nome de Jesus. Agora você vai comprar, com certeza. Porque agora, o que vai te segurar agora? A concessionária vai ligar na sua casa e te dar. Porque você pôs no final essa frase, né? Eu vou entrar nesse concurso em nome de Jesus. Estuda, cara, estuda que você entra. O que é em nome de Jesus? É o que o termo diz. Você representa Jesus. Entendeu? Não é algo que você fala no final da frase, é um estilo de vida. Imagina que você entra na faculdade com essa consciência: cara, eu estou aqui representando Cristo Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês se movendo sobre a terra em meu nome. Cara, você imagina, você entra na faculdade, tem alguém com dor na perna, você fala: cara, desculpa, Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai, mas Ele mandou serve, tipo, eu estou aqui em nome dele, cara. Eu estou aqui no lugar dele e eu posso fazer o que ele fazia. Eu posso pôr a mão nessa perna e você ser curado agora. Por quê? Porque eu represento Jesus. Você não precisa nem falar no final da frase em nome de Jesus. Você precisa se comportar em nome de Jesus, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, represente seu pai. Representa Cristo Jesus, cara. Essa é a característica de um ruiós. Ele representa o pai. Aonde ele chega. Então entenda, você carrega um nome, Deus. Todo mundo sabe que você é cristão. E as suas escolhas estão manchando a reputação do seu pai. Por isso, meu irmão, dá um jeito de andar em santidade. Jesus falou: corta o braço, meu irmão. Arranca o olho, corta o pé. É lógico que ele não estava falando para você se mutilar, ele estava dizendo: cara, perde amigo. Perde a namorada, cara. Perde a promoção se você tiver que se corromper para ir para o próximo nível lá na sua empresa. Cara, perde dinheiro, cara. Perde o que for necessário, pague o preço que for necessário, mas ande em santidade, para que você se torne um filho maduro do Pai, cara. Cara, senta com os líderes, confessa tudo. Senta com seus pais e abre o jogo, rasga, fala tudo que aconteceu, tudo que você fez, e manda eles vigiar seu celular, não sei, cara, dá um jeito. Mas os ruiós de Deus precisam se manifestar, cara. Não dá para a gente ficar nessa infantilidade espiritual pelo resto da vida. Londrina clama, cara, pela manifestação dos ruiós de Deus.
Sua família está aguardando o ruiós se manifestar no meio deles. E por último, alimento sólido. Andar segundo o Espírito de Deus, representando o Pai. E por último, olha só, o verso 16 diz: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos tecnon de Deus, filhinhos. Verso 19, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos ruiós de Deus. 16 é um tecnon, 19 é um ruiós. O que tem no meio que faz a gente transicionar? E é o verso 18, diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Tem uma palavra, cara, que nos faz amadurecer mais do que tudo nessa vida. Se chama sofrimento. Cara, a diferença entre o Davi de 4 anos e o Douglas de 29 é a capacidade de suportar sofrimento por um propósito. Nós, ruiós de Deus, nós aguentamos o sofrimento por um propósito maior, porque a gente sabe que o propósito é maior do que qualquer dor que a gente possa passar. Cara, será que nós vamos poder falar no final da nossa vida: eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus, cara? Será que nós podemos chegar e falar assim: eu vou compartilhar da glória de Cristo Jesus, porque eu compartilhei dos sofrimentos de Cristo Jesus? Eu vou poder compartilhar do trono de Cristo Jesus, porque eu compartilhei da cruz de Cristo Jesus. Eu vou poder fazer parte da ressurreição de Cristo Jesus, porque eu fiz parte da morte de Cristo Jesus. Sofrimento. E eu queria propor algo para vocês, cara. Não corra do sofrimento. Cara, nós somos uma geração de analgésico. Não corra do sofrimento, corra em direção ao sofrimento. Abrace o sofrimento, ame o sofrimento, cara. Não pule as etapas da sua vida, cara, que vão fazer você sofrer. Sofrimento é o que nos faz, cara, o sofrimento produz esperança em nós, cara. O sofrimento produz paciência, o sofrimento produz mansidão, o sofrimento nos prepara para nos tornarmos ruiós de Deus. Não corre do sofrimento, gente, mas ame o sofrimento, porque é isso que nos faz nos tornar filhos maduros. Sabe, no ano passado, em outubro, a gente fez a conferência de Jesuscope. Alguém foi na conferência de Jesuscope que está aqui? Ó, tem uma galera ali. Tá. Cara, foi demais. Foi assim, sobrenatural, assim, de uma forma que eu e a Val, que coordenamos, a gente não esperava, cara. A gente não tinha ideia do que ia acontecer naquele lugar. A gente foi até mesmo ingênuo, vamos dizer assim. A gente achou que ia ser uma conferência um pouco maior que a do outro ano, tal, num lugar maior, ia ser legal, mas a gente não teve noção da repercussão que deu na nação, cara. E do tanto que as pessoas foram abençoadas por aquilo que aconteceu naquele lugar. E Deus abençoou de uma forma impressionante, Ele derramou algo sobrenatural, uma galera foi curada naquele lugar. Só que eu tenho algo para dizer para vocês, isso não é mérito meu, cara. Porque tem uma frase que me intriga, eu não lembro de quem que é, diz assim, olha, se vemos mais longe, é porque estamos de pé sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós, cara. O mérito de tudo isso está acontecendo é do meu pai, cara. Eu estou de pé no ombro dele. Cara, ele veio abrindo um caminho durante 30 anos de ministério. Eu estou só caminhando nesse caminho, livre. Ele criou uma reputação do nome dele, Gonçalves. Eu só estou vindo atrás, cara. Usufruindo desse caminho, desse legado que ele deixou. Cara, meu pai pagou escola particular para nós com muita dificuldade. Meu pai me mandou para os Estados Unidos para aprender inglês. Meu pai pagou curso de psicologia para mim. Meu pai pagou um curso de coaching para mim. Meu pai me ajudou a casar. Meu pai me deixou morar no apartamento dele. Cara, meu pai emprestou a garagem aonde o Jesuscope começou, cara. Então eu não tenho que pagar aluguel. E eu lembro que na conferência mesmo, eu cheguei, pai, preciso de ajuda, cara. Eu precisava da equipe de filmagem, do seu equipamento de filmagem, você não me empresta?
Ele falou, claro, meu, pega lá o equipamento de filmagem. Ele tem umas câmeras tipo essas aqui, e aí ele me emprestou, e a equipe também faltou no serviço lá na empresa dele, para poder ir lá na conferência, filmar para mim e tal, e fazer os cortes lá e tal, e foi maravilhoso, cara. E o encargo que nós temos no Jesuscope, vocês viram aqui no começo, é distribuir literatura, cara. A gente crê que a gente vai armar uma revolução na nossa nação através da leitura. Eu creio numa geração que vai ler muito mais, cara. Que a gente vai liberar literatura por toda parte, cara, e a gente vai ler e mudar a cabeça das pessoas através de uma boa literatura. Eu amo quando pessoas me abordam e falam, cara, eu comecei a ler por causa de vocês, cara. Eu comecei a me apaixonar por leitura por causa de vocês, por causa dos livros que vocês indicaram. E aí lá no Jesuscope eu armei uma livraria, cara. Aí eu peguei na Vida Nova, na Mundo Cristão, na Agnus, toda a livraria, as editoras maiores, eu coloquei uma livraria. Eu falei, cara, eu vou abastecer os caras com livro. E aí o pessoal que foi lá, né, até pagou excesso de bagagem, assim, e tanto livro que levou. E aí eu voltei da conferência, e muito feliz, meu pai tinha uma viagem, ele não pôde estar. E aí eu cheguei meu pai e falei, pai, foi demais, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e foi maravilhoso, deu tudo certo e tal. E aí meu pai, cara, me fez uma pergunta. Ele celebrou comigo, tal, mas ele me fez uma pergunta que talvez ele não tenha noção nenhuma do que ele estava perguntando e da chave que ia virar dentro de mim. E se eu estou ministrando essa mensagem hoje aqui, é por causa dessa pergunta que ele fez para mim. Ele falou assim, Douglas, posso te perguntar uma coisa? Douglas, por que você não colocou os livros da nossa editora lá na livraria? Ele falou assim, cara, tá um momento difícil na nossa nação, economicamente, e se você tivesse levado os livros lá, ia me ajudar tanto. Cara, de repente, uma chave virou dentro de mim. Eu falei, cara, eu até agora estava me comportando como um técnon de Deus, como um técnon, indo na sala do pai, falando, pai me ajuda, pai me empresta, pai me dá, pai não sei o quê, mas eu não tinha percebido que Deus queria me transicionar, e agora eu vou entrar na sala do meu pai e falar, pai, no que eu posso te ajudar? Pai, como eu posso te ajudar? A diferença de um técnon para um ruiós é que ele para de pedir as coisas do pai e começa a contribuir para aquilo que o pai está fazendo, cara. Cara, eu queria propor algo aqui. E se a gente parasse de ajoelhar todas as manhãs e falar, pai, eu preciso disso, e a gente ajoelhasse e falasse, pai, o que o Senhor precisa? Chegou a minha vez de fazer algo, pai. Ao invés de a gente levar as nossas lágrimas para Deus, meu Deus, isso, e se a gente perguntasse, pai, o que está te fazendo chorar? Para que a minha vida possa ser um consolo para o Senhor com meus atos de justiça. Pai, o que dói? O que dói aqui, Senhor? Aqui em Londrina, o que está doendo aqui em Londrina, no Senhor? O que o Senhor está vendo daqui em Londrina que dói no Senhor? Para eu poder ser a resposta nesse lugar. Gente, vamos nos tornar os ruiós de Deus, gente. Que não somente pedem, é lógico que a gente ainda vai pedir, eu ainda vou pedir coisa para o meu pai, mas chegou a nossa vez. Sabe, o Salmo 116 mexe tanto comigo. Se você olhar o Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 11, Davi começa a dizer, olha, eu clamei, você me respondeu. Eu estava cercado de inimigos e você me livrou. O teu amor me envolveu. A tua graça me salvou, a tua misericórdia é abundante. E ele começa a descrever tudo o que Deus faz e o que Deus é e como Ele é maravilhoso. E aí chega Salmo 116, versículo de número 12, cara. E ali Davi revela um ruiós de Deus. É essa transição dos 11 versículos para o verso de número 12 que nós precisamos fazer. Porque Davi olha para cima e fala assim, agora beleza, o que darei eu por todos os teus benefícios para comigo?
Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Chegou a nossa vez, cara. Beleza, veio uma onda do amor, uma onda da bondade, uma onda da graça. Chegou a nossa vez de responder a tanta bondade na nossa vida. O que daremos nós para todos os teus benefícios para conosco, papai? Papai, chegou a minha vez de responder. Chegou a minha vez de contribuir, chegou a minha vez de dar algo, chegou a minha vez de pagar um preço, chegou a minha vez de sofrer pelo Teu nome, Senhor, que me salvou, que me alcançou. Gente, nós não somos chamados para ser somente receptores da graça, nós fomos chamados para ser reprodutores da glória. A finalidade não é você ser salvo, a finalidade é Ele ser glorificado. O meio é a sua salvação, para te transformar num filhinho de Deus, que vai virar um ruiós de Deus, e que vai dar glória, glória e glória a Ele. Cara, um dia, cara, nós vamos estar diante dEle, e o que nós vamos trazer? Sabe, eu encerro falando para vocês que uma história reacendeu uma chama dentro de mim nesse ano. Estava ali em Curitiba, num evento chamado Eis Aí o Noivo. Um amigo, Pedro Becker, começou a ministrar e ele contou essa história de novo. Eu já conhecia, mas isso se reacendeu dentro de mim. A história dos morávios. Esse grupo missionário, talvez um dos maiores que já existiu, que orou 100 anos, cara. 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem parar, 100 anos. E eles tinham um lema: não ore se você não estiver disposto a ser resposta da sua oração. Só ore se você estiver disposto a Deus dando a oportunidade de você ser resposta dessa própria oração. E aí, a história conta que num culto assim, desses pastores moravianos faz um apelo missionário, dizendo: quem é que gostaria de entregar a vida por um povo não alcançado? E de repente vários jovens vêm para frente, pessoas vêm para frente, entregam suas vidas. Em particular, 2 jovens entregaram a vida. E nos próximos dias, eles ficam sabendo de uma ilha. Que o dono dessa ilha era um senhor inglês. E tinha 2.000 escravos vivendo nessa ilha, produzindo para ele. E aí esses 2 meninos se propõem: nós vamos para lá, para pregar o evangelho para essas pessoas que nunca ouvirão de Jesus. E aí eles entram em contato com o Senhor, com o dono da ilha, e falam para ele: a gente quer ir lá, a gente quer evangelizar aqueles escravos. E aí o senhor da ilha era um ateu, ele disse assim: não, eu não quero essa bobeira eclesiástica na minha ilha, não quero vocês lá. E aí eles tinham uma proposta. Eles falaram assim: e se a gente se vender como escravo? Você aceita? E o Senhor respondeu assim para eles: olha, tem 2 questões em relação a isso. Primeiro, é por toda a vida, não tem volta. E segundo, eu não vou pagar a passagem para vocês irem, a passagem de navio. Os caras se venderam como escravos, e com o dinheiro que eles receberam, eles pagaram a própria passagem, cara, para ir para uma ilha sem volta, por causa de 2.000 pessoas que moravam lá. Eles estavam no porto, e de repente eles estão se despedindo da família. E está os pais, está a igreja lá, e você imagina o clima, o choro, porque era a última vez que iam ver a face um do outro. Era a última vez que aqueles pais iam ver aqueles meninos, o menino ia ver os pais, os pastores, a igreja, e estava um choro, e eles entram no navio, cara. E a família estava assim de pé no porto ali, né, na ponta, e os meninos entraram no navio, eles vieram para trás assim do navio, de frente com eles, e o navio começa a sair, cara. E enquanto aquele navio sai lentamente, esses meninos começam a gritar uma frase. Ai, como eu queria que essa frase cravasse no seu coração como cravou na minha, cara. E se tornasse a frase da sua vida. Esses meninos começam a gritar assim: o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, cara. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, cara.
o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Eu não sei quanto vai doer, meu irmão, mas o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno da nossa faculdade, o Cordeiro é digno dos nossos diplomas, o Cordeiro é digno da nossa profissão, o Cordeiro é digno da sua família, Ele é digno dos seus filhos, Ele é digno de você entregar seu casamento, os seus recursos, a sua voz, sua criatividade, sua inteligência. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Um dia eu e você estaremos diante do Cordeiro que foi imolado, cara. E eu espero que eu e você possamos fazer como aqueles anciãos, nos ajoelharmos, arrancarmos as nossas coroas e falarmos: está aqui a recompensa pelo seu sacrifício. Está aqui, ó, a minha profissão eu entreguei inteira para Ti, Senhor. Está aqui, Senhor, o meu casamento, ou o fato de eu não ter casado, foi totalmente para Ti, Senhor, porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Ruiós de Deus, se manifestem nesse lugar e vivam para recompensar o Cordeiro. Cara, Ele já fez a parte dele. Ele já engoliu toda a ira de Deus que cairia sobre nós. Ele engoliu todo aquele cálice da ira de Deus, que era para mim e para você, e deixou somente o amor de Deus para nós. Chegou a hora de recompensarmos o Cordeiro, cara. Cara, chegou a nossa vez. Pergunta para Ele: o que darei eu por todos os teus benefícios para comigo? Gente, eu não mereço essa roupa que eu estou usando. Eu não mereço ter nascido na casa de um pastor. Eu não mereço ter tido contato com a graça. Eu não mereço ter tido contato com a revelação de quem Ele é. Eu não mereço ter sido adotado na família dEle. Nós não merecemos, mas foi bondade, graça, misericórdia. Agora, o que daremos nós? O que daremos nós por todos os benefícios dEle para conosco? O que daremos nós? Cara, Ele é digno de toda a nossa existência. Você coloca de pé no seu lugar. Você coloca de pé. Eu queria orar com vocês, cara. Gente, nós precisamos amadurecer. Eu preciso amadurecer, cara. Se você sente esse desejo, cara, de se tornar um filho maduro de Deus, um ruiós de Deus, posso pedir para você sair do seu lugar, vir aqui na frente para a gente orar junto? E enquanto você está aqui na frente, começa a perguntar ao Espírito Santo: o que darei eu? O que darei eu, Espírito Santo? O que darei eu? Por todos os teus benefícios para comigo, o que darei eu? Papai, chegou a minha vez, Pai. Eu quero responder a tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero responder a Tua graça, a Tua misericórdia, ao Teu amor. Eu quero responder a Tua bondade. Tu és tão bom. És tão bom, Senhor. Sabe, eu queria te desafiar, cara. Crie coragem dentro de você e peça para Deus assim: Deus, compartilhe os teus sofrimentos comigo. Papai, compartilhe as suas dores comigo. Papai, o que está doendo aqui nessa cidade? O que está doendo no meu campus universitário? O que está doendo na minha família? Senhor, me dá um peso intercessório, Senhor. Me dá um peso de intercessão, Pai. Que algo dentro de mim clame pelas Tuas dores, Pai. Você tem coragem de pedir sofrimento, cara, para participar dos fardos dEle? Senhor, nos dá um batismo de lágrimas, Pai. Nos dá um batismo. Senhor, não nos deixe indiferente ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós Te representamos, Papai.
Vai falando com o seu papai, vai falando com o seu papai. Xerebei caralaba, chorecanta, elamanai, chorecanta.